Aquele comportamento da criança de gritar, se jogar no chão, é normal? É esperado que a criança tenha esse tipo de comportamento até qual idade? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Meu nome é Roselaine Viana, sou psicóloga, especialista em atendimento infantil e orientação familiar. Os episódios de birras, eles ficam mais evidentes próximo de um ano e pouquinho, com seu auge próximo dos 2 anos, mas permanecem até os 3 aninhos da criança. O que geralmente são as birras? É aquele se jogar no chão, gritar, jogar os objetos, querer bater na mamãe, querer bater no papai, muitas vezes se autoagredir e a maioria das vezes o que a gente vê com mais frequência é o se jogar no chão e aqueles gritos estridentes. O comportamento da criança sempre visa comunicar alguma coisa para o adulto. Então o desafio para o papai e para a mamãe é entender o que essa criança está querendo comunicar. Crianças que têm um atraso na fala geralmente terão mais episódios de birra, porque a criança quer verbalizar, mas ela não consegue expressar, apesar de ter uma compreensão muito maior do que a quantidade que ela pode verbalizar. Eu vou citar para vocês algumas das situações que podem levar a criança a ter esses comportamentos de birra, de grito, de se jogar no chão. Então, um dos principais aí é a criança fazer prevalecer a vontade dela. Nessa idade, entre 1 ano e pouquinho, 2 anos, a criança começa a entender que o desejo dela nem sempre vai ser atendido pelo adulto. Então, ela quer impor aquilo que ela quer, então ela vai utilizar as estratégias que ela tem. E ela ainda está muito no corporal, né? Então, por isso, não tem tanta articulação verbal, então ela vai utilizar o corpo para se expressar. Outro ponto é a diferenciação entre ela e o adulto, que é uma coisa importante que aconteça, e ela vai estar aprendendo algumas estratégias e ela vai fazer essas testagens para ver aquilo que funciona. E aí a gente vai entrar num outro ponto que é o aprendizado. Quando a criança pede alguma coisa para o adulto não atende da forma com que ela pediu, mas quando ela grita, esse adulto atende, ela começa a entender, aprender que pedindo de forma tranquila aquilo não acontece, mas quando eu grito as pessoas se mobilizam para me atender. Então vai acontecendo um aprendizado ao longo do tempo aí. Outro ponto que faz com que aconteça as birras é para chamar atenção, porque muitas vezes a criança está carente, então a gente precisa dar atenção para essa criança de uma outra forma, não só através das birras, não só quando ela exige dessa forma, mas a gente suprir essa carência com atenção em outros momentos para que ela não precise solicitar dessa forma. E também um processo de modelação do ambiente, observar como que é a minha interação com o meu esposo, com outras crianças, porque a criança aprende e vai se comunicando conforme ela aprende e observa o meio ambiente também. É muito importante os pais não se desesperarem diante desses episódios de birra que acontecem no decorrer do desenvolvimento da criança, porque eles são esperados para a faixa etária entre aí um ano, ou muitas vezes alguns meses, 9 meses, a criança já começa a apresentar alguns episódios de grito, se jogar no chão, e até uns 3 aninhos. O que eu preciso é ter um olhar atento, responsivo para a necessidade da criança, ser claro, ser consistente naquilo que eu estabeleço e quero passar de valores para a criança, de como se comunicar. E aí, conforme vai passando as semanas, os meses, a criança tende a diminuir a intensidade dessas birras e a frequência. E esse é um indicador de que as coisas estão funcionando bem. Na próxima semana eu vou gravar um vídeo para vocês que fala sobre algumas condutas que os pais podem adotar para ajudar a diminuir as crises de birra. Então, acompanhe aí nas redes sociais para você não perder o próximo vídeo. Um forte abraço!